Ele é considerado um dos melhores atletas de futsal da história. Para mim, ele é o maior. Jogou em diversas equipes no Brasil e foi 3 vezes melhor jogador do mundo. Na seleção brasileira, tem uma história riquíssima. Pernambucano, de nascimento, cearense de coração. O maestro de hoje, mais uma vez, tá? Com muita alegria e satisfação. Manuel Tobias, fala campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez e parabenizar, né, o podcast do Maestro da Bola. Estivemos num momento lá atrás e a gente vê a evolução, né? A gente acompanha quando pode. E eu estou com 2 testemunhas oculares da minha história, né, que vocês presenciaram, né? Principalmente o Alisson, né? Repórter de quadra e tal. E para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, bater esse papo aqui com vocês. Show de bola. Parceiraço. Meu grande amigo JP. Bota nos créditos aí. Músico dos bons. Mais ou menos. E jornalista de qualidade. Alisson Oliveira, mais uma vez. E aí, campeão? Cara, satisfação imensa. E eu queria começar hoje diferente. Queria começar rasgando a seda para esse cara mesmo. Merece. Como fã mesmo. Porque eu tive esse privilégio de ver Manuel Tobias em ação, não só como repórter trabalhando, como também assistindo o futsal. Sim. Cara, e o que esse cara jogava não era brincadeira. Joguei um pouquinho de futsal também, né? Fiz juvenil de Sumov e tal. Então eu era louco, fã e apaixonado pelo futsal. E ver Manuel Tobias em quadra, cara, era simplesmente assim um espetáculo. Não estou fazendo média com ele, não. Não é só eu que digo isso, né? Porque era impressionante, naquela época, o futsal ainda muito cadenciado. E o Manuel Tobias já tinha as qualidades e características do jogador de futsal moderno, que é o quê? O cara muito ágil, né? Quando você cochilava, o Manuel Tobias limpava, né? Então, isso era um espetáculo você ver. E eu amo ainda o futsal e ficava vendo e maravilhado com o Manuel. Manuel Tobias na seleção brasileira, nos clubes por onde ele passou, carregou, cara, essa alegria de jogar o futsal. Isso que é bacana, né? Um cara mesmo assim daquela coisa na quadra que você sabia que ia ter uma partida que ia dar alegria, né? Seja quando ele não conseguia vitória ou quando ele ganhava, mas mesmo assim ia ter alegria em quadra por conta de Manuel Tobias. Então, para mim, é um privilégio muito grande. Massa, e como ele falou, como repórter, fiz várias matérias com o Manuel Tobias e Deus me presenteou mais ainda, porque não fiz só a história dele em quadra, mas também o sonho dele de continuar essa semente do futsal com os projetos dele, cara. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Gratidão mais uma vez, Alisson. Gratidão por tudo. Show de bola. Estamos com ele, Manuel Tobias, e você que está no YouTube, deixa nos comentários qualquer dúvida, curiosidade, pergunta, quiser rasgar o elogio também, fica à vontade. A turma da TV Câmara Fortaleza, sempre muito obrigado pela companhia e pela audiência. Também estamos na Fortaleza FM 90.7. Gratidão também por essa parceria maravilhosa, tá? Estamos no YouTube, como eu já falei. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e hypa este vídeo. Além disso, estamos no Spotify, tá? Tenho escutado muito sua vozinha lá no Spotify. Eu também, muito legal. É onde você vai, você liga ali o Spotify e já vai demais. Escutando todos os na podcasts. Academia, no carro, é top. Legal. Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Quem não é cearense, mas fez história aqui, passa pelo Maestros como o nosso convidado de hoje. Cara, não vou usar a pauta não, velho. Vamos falar da tua história. Quem quiser saber um pouco mais, o nome completo, quando nasceu, onde foi, como foi que se criou, vai no primeiro episódio que eu conversei com ele, tá? Vai lá atrás nos Maestros da Bola que você encontra. Hoje é a tua história sendo contada de uma forma mais à vontade, legal, mais livre, tranquilo, cara. Então vamos lá. Eu queria que você contasse pra gente um jogo especial, assim, que fica marcado na tua história, que você, por exemplo, gostaria de reviver. Cara, eu quero ver esse negócio de novo aqui, que foi espetacular. Sem dúvida, me veio agora, de bate pronto, a final, meu primeiro campeonato brasileiro, Taça Brasil. E imagina onde é que foi, por quem? Pelo Banfó aqui. Olha só, rapaz. Eu vim da minha categoria de base em Recife, né? Como você falou aí, eu sou um pernambucano de Salgueiro, que nasceu em Salgueiro, mas me apaixonei pela cearense, a Cássia, que há 32 anos somos casados, né? Que legal. Temos um filho cearense, temos agora uma nora cearense há 4 anos, né? Estamos esperando nossos netos que legal. Com certeza vão nascer aqui. Então, essa história me reporta em 1991.
esse título, para mim, claro que os títulos da seleção brasileira, os 14 anos que eu joguei na seleção, enfim, claro, obviamente, tem o seu valor, mas eu queria responder através desse título, que para mim foi um divisor de águas. Foi na época que o Alisson Oliveira, junto com o Luiz? Com o Luiz e o... Eu esqueci, o Paulo César Noronha. O PC. Estava iniciando também, né? Vocês estavam iniciando a carreira brilhante de vocês. E aí foi um apogeu muito grande, porque só se falava do Sumov, né? O Sumov era campeão e fazia um tempão que o Sumov não conseguia ser campeão. E aí o Banfor montou uma equipaça, né? A gente não só tinha o Manuel Tobias, tinha o Wander Covino, o Jorginho, Marquinhos Simpson, Mauro Brasília, o pai do Ranier, né? Glaucio, o falecido Glaucio, que eu devo muito também da minha chegada aqui, né? Eu cheguei aqui com 19 anos, né? Para jogar com essas feras todas. Falecido Fernando também, em memória. Então, grandes atletas e assim, eu tive esse privilégio. E a final que a gente ganhou da Sadia, meu primeiro título, vamos dizer assim, de Taça Brasil. Depois vieram, graças a Deus, mais 9 que eu consegui na sequência. Mas o primeiro título a gente nunca esquece. Porque, como eu falei, foi um divisor de águas. Saindo do futsal pernambucano, né? Que eu devo muito também, minha categoria de base no Náutico, na Votorantim. Mas chegando aqui com essas feras, a gente foi campeão logo. E aí, na sequência, a seleção brasileira, campeão mundial. Eu fico com esse jogo histórico, onde a gente ganhou de 4-1 e eu consegui colaborar com a equipe do Banfor e o futsal cearense. Eu fiz 2 gols nesse jogo, fui o destaque da Taça Brasil. E aí as coisas tudo aconteceram, graças a Deus, positivamente na minha vida depois desse título. Quero lembrar também aqui do grande técnico, né? Que quase ninguém fala de técnico, né? Verdade. Fala de atletas, aquele cara que marcou o gol, né? Mas assim, eu sou muito grato a todos os técnicos que eu tive o privilégio. E o Tontonho, né? O Tontonho foi fundamental na minha ascensão, né? Onde eu vim como já uma promessa, né? A nível não só do Campeonato Cearense, do futsal cearense, mas a nível de Brasil. E o Tontonho apostou demais em mim, onde eu consegui corresponder. Então, eu sou grato também. O Tontonho foi fundamental. Quem te trouxe para cá? Na verdade, assim, eu joguei na Votorantim em 1990. Foi meu último ano em Pernambuco. E o Beto que era atleta também. Que foi goleiro? Que foi goleiro, o Beto Santana, né? Beto Santana. O Tontonho e o Beto foram os responsáveis, porque a gente foi disputar uma Taça Brasil em 89. Eles já estavam me monitorando, observando. Certeza. Em Caxias do Sul, né? E eu jogava no Candeias, no time do Paraná, né? E aí eu fui o destaque dessa Taça Brasil. E eu me lembro que o Tontonho falou comigo nessa época, né? E aí era para vir já em 90 para o Banfor. E aí não deu certo, eu acabei ficando na Votorantim. E foi importante, que eu fiquei mais um ano. E aí no ano seguinte, no final de 90, alguma coisa assim, o Beto entrou em contato comigo, que o Beto, na época, era o supervisor do o Banfor. Beto fazia parte da coordenação. E era ele do staff da questão de contratação. Né? Pô, todo mundo escutava o Beto campeoníssimo, né? E eu me lembro que estava entre a minha contratação e outra contratação de outro atleta, eu não me lembro quem, que a gente estava começando a aparecer no cenário nacional, e o Beto optou, disse, traga o Manuel, que o Manuel vai... Eu acho que o Beto sempre teve essa visão, né? Ele sempre falava que eu era um atleta moderno, aquilo que o Alisson falou no início. Eu era inquieto, né? Eu não conseguia... Eu rodava de uma forma totalmente diferente, né? Já tocava e andava, já visualizava os espaços. E o Beto foi fundamental junto com o Tontonho. Então, foram eles que
avalizaram, vamos dizer assim, a minha contratação e eu fiquei muito feliz. Ele chegou aqui com 19 anos. Cara, você falou aí, ó, rapidinho, o Vander, Glaucio, Nossa. Jorginho, Mauro Brasília, como ele falou, né? É o pai do Ranier, que esteve no Real Madrid, hoje eu acho que ele tá na Espanha ainda, mas eu não me lembro agora qual time que ele tá. Passou pelo Flamengo, começou no Flamengo e tal. Timaço, né, velho? Timaço, assim, que realmente deixa história e você lembra dos jogos, lembra do Aécio de Borba, Paulo Do Sarazate. peso que tinha o futsal cearense, né? Fantástico. Demais. Simplesmente Demais. Peso, respeito, que ainda hoje tem. Mas, Até hoje, viu, Alisson? Até hoje. Que Por pena. conta dessa galera, né? Também, não só dessa galera, mas principalmente a história, né? A história do futsal brasileiro se confunde total com a história do Sumov, né? Anos 80, 70, 80. Poxa, essa galera que vieram antes, né? Muita gente Poxa, fera, né? muita gente fera. Tá muita louco, gente fera. cara. Futsal cearense sempre no topo. Cara, tem um capítulo da história do Manel que assim, pouco as pessoas perguntam, mas que eu sei que também foi muito legal. E é até bom a gente voltar um pouquinho mais para ele contar. Que é época de escola, cara. Que eu tenho notícia que esse cara já na escola fazia miséria lá. Então conta um pouquinho, Manel. Qual era a escola lá que você estudava? Como é que era? Porque ia legal isso? Interclasse encanta todos nós, E né, arrebentava. cara? Tu imagina a briga, isso, né? imagina a briga na sala, não é para ser do time do Manel, né? Essa questão da escola sempre foi muito importante, né, para minha família. Eu venho de Salgueiro, né? Eu tenho 9 irmãos, meu pai diretor de escola, né, servidor público, minha mãe professora. Então, eles, dentro das suas possibilidades, tentavam dar o melhor, né? Não só para mim, mas para os 10. Mas uma coisa que era de lei, vamos dizer assim, em casa, era a questão dos estudos. Tinha que estudar. E tanto é que quando eu comecei a levar mais sério, né, essa questão de jogar profissionalmente, meu pai sempre ficava no meu pé e minha mãe, né? Eles, estuda, tal, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu me descobri o porquê que meu pai, principalmente, porque meu pai, ele passou no concurso para ser diretor, né, de escola pública em Pernambuco em 56, 60. E ele jogava já no sub-20 do Santa Cruz, era quarto zagueiro, ele jogava muito bem. Olha aí. E nesse ano, eu não me recordo o ano, foi 57, 59, alguma coisa. Nesse ano, ele foi aprovado para se tornar profissional do Santa Cruz. Cara, e tinha passado no concurso. Passado no concurso, na mesma época. E aí ele viu as duas opções, ponderou e foi pro concurso. Porque... E aí, assumindo essa escola, que ninguém queria assumir lá em Salgueiro, aí começou a saga dos Tobias, vamos dizer assim. Cara. Ele foi assumir lá, ele era de Recife, papai, foi para Salgueiro e lá quem era professora nessa escola? Minha mãe. E aí começaram a namorar e se casaram e vieram os 10. Que interessante. Então, escola sempre foi uma coisa muito forte pra gente. E ali em Salgueiro eu comecei a jogar no Interclasse, jogos estudantis contra as escolas. E aí eu fui para Recife, né? Cheguei em Recife em 82, algo assim, 82, 84. E aí jogando numa escola Barros Carvalho, no Cordeiro, onde eu fui morar. Papai tinha comprado uma casa lá e a gente morava no Cordeiro. E aí foi os jogos estudantis. Aí arrebentou o homem. E aí eu comecei a jogar e tal. E engraçado, é muito engraçado mesmo, assim. Eu já era um pouco empreendedor naquela época, sem saber, né? Eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E aí a gente jogou jogos abertos contra as escolas particulares Marista, Nóbrega, Salesiano. Pesado, hein? Os caras tudo, né? E aí nós ganhamos tudinho. Campeão. E aí depois que acabou os jogos estudantis, vieram o pessoal, né? Querendo me contratar. Quem é esse E menino, aí né? e eu fui estudar no Marista. E eu falei assim, eu me lembro como se fosse hoje, com bolsa de estudo e tudo, né? Que legal. Eu disse, eu quero ir pro Marista. Agora, Marista, eu vou se vocês conseguirem mais 2 bolsas integrais. Eu disse, não, mas você não vai ter, isso não é pro meu irmão, pra mim eu tenho irmã. Olha, cara. Tá Com certo. eu não me lembro Negociando não contrato. sei se alguém sussurrou isso em mim. E, na verdade, eles deram. Que bacana, cara. Minha irmã
que é Tu apegado a imagina mim. o orgulho do pai, hein? E meu irmão mais novo, na época, eles tiveram a oportunidade de estudarem coisa 2, 3 anos, boa, enquanto eu cara. estudava ali. 3 matrículas. E papai, eu acho que agradeceu demais. tu ficou é feliz. louco, cara. E eu fiquei feliz, porque aí esses 2 irmãos se integraram também no esporte, foi jogar voleibol e tal. Então, eu tenho isso também. Esse capítulo aí. Esse capítulo. Que legal, cara. Legal. Tu é louco, Porque a gente foi sensacional. campeão estudantil e era muito bacana esse o esporte em si, né, cara? O esporte é um fator socializador, integrador. Totalmente. E eu agradeço muito essa vivência que o esporte me permitiu ter. O caráter, né, bicho? É legal. Exatamente. É dentro da escola que você já vai construindo, né? E assim, a gente já falou em outros momentos, né, a importância do interclasse, já dessa competitividade, mas que visa o respeito e tal. Intercolegial, a gente conversou com o Jefferson aqui, não foi? O Sobre Jefferson, futsal também. foi. Enfim, isso realmente é muito legal. Deixa um abraço aqui para a Fernanda Barrocas, nossa repórter A Fernandinha. da Fortaleza FM, muito obrigado. Hugo do Vale também está com a gente. Fernanda Barrocas fala craque e o Hugo do Vale fala monstro, o melhor de todos. Eu também concordo, assino embaixo aí. És o melhor de todos, Manuel Tobias. Paulo Obrigado. Sérgio Cordeiro também. Sensacional, né? Grande Paulo Sérgio. Só fera aí, viu? Só fera. Só fera. Cara, e... Vamos lá, melhor do mundo. Melhor do mundo o quê? Em 2000, foi? A primeira vez que eu fui o melhor jogador do mundo foi em 96, né? 96. E naquela época eu acho que era muito mais difícil, porque você tinha que se manter 4 anos. Não era como hoje, né? Recente, eu acho que de 2000... Eu até ganhei a primeira vez, 2003, que começou, né? Que a FIFA oficializou, homologou, né? Que todo ano tinha a escolha, né? Ah, não era todo ano, né? Não era Por isso todo que- ano. Aham, entendi. Até o Mundial de 2004 era de 4 em 4 anos. Então, a primeira vez foi em 96. 96. Depois eu tive que batalhar, porque eu falo sempre isso, né? Difícil não foi chegar na seleção brasileira. Não foi, porque eu cheguei. Difícil foi se manter 14 anos. 14 E aí eu anos. falo aí de 4 ciclos, né? Tá louco. 4 ciclos de 4 anos, né? Então, difícil. Então, o primeiro foi em 96, a segunda em 2000 e a terceira em 2003, que começou em 2003, homologado pela FIFA. E aí, de 2004, todo ano tinha essa escolha, né? Então, foi difícil. Agora, sempre a gente tem que se inspirar em alguém, Sim. né? E modelar essa pessoa, né? Então, para Perfeito. mim, além desses grandes craques que eu joguei, foi um aprendizado monstruoso, o Glaucio, o Vander Covino, eu me inspirava muito e modelei o Jorginho, né? Porque o Jorginho, no Mundial de 92, o meu primeiro Mundial, eu jogava ainda no Banfó, o Jorginho foi eleito o melhor jogador do mundo com todos os méritos, né? Jorginho jogava demais, gente. Demais, Jorginho, demais. quem viu... Uma loucura. Jogava demais. Era show. E aí o Jorginho foi o melhor jogador do mundo. E na minha volta, dentro do avião, foi em Hong Kong, 30 horas de volta para chegar. Nossa Né? Eu fui eleito nesse Mundial o melhor ala da competição, né? E fui o terceiro artilheiro, né? E aí eu disse, cara, se Jorginho conseguiu, eu vou batalhar para, né? E aí eu fiz um pacto ali comigo mesmo, né? E primeiro eu tenho que me manter para 96. Então tinha mais 4 anos, né? E para se manter, você tem que estar bem no clube, tem que estar jogando, tem que estar sendo campeão, né? E aí... E ainda é jovem, né? 21 anos. 20 e poucos eu tava anos. com 20 para 21, né? Aham. E aí, 4 anos depois, isso aconteceu. Agora, tudo que aconteceu na minha vida, graças a Deus, foi de uma forma tranquila. Eu nunca fiquei obcecado de ser o melhor. Quem me acompanhou mais, né? Legal. Em todos os torneios que eu fui o melhor jogador do torneio, o melhor jogador, né? Goleador e tal. Eu tenho isso comigo, eu tenho estatística, sempre eu fui o melhor assistente. Olha só. Eu que dava mais assistência. Além de proporcionar, criar para a equipe, né? Eu também criava oportunidades para os meus companheiros, né? Não era E, fominha, claro, né? Todos não, só fazer não era gol e fominha. tal. Se tivesse exatamente. oportunidade... Legal. E todos os mundiais que eu disputei, todos que eu fui eleito o melhor jogador do mundo,
pode procurar ver aí, ó. Artilheiro, Manuel Tobias, aí embaixo tem assim, tantas assistências, né? Então, para mim, o futsal eu sempre coloquei isso na minha mente, e é um esporte coletivo, né? Claro que tem, né, os atletas diferenciados, sim, né? Sim. Mas isso é o natural, né? Mas eu batalhei muito, eu corri muitas dunas aqui, aqui no Ceará. Quero aproveitar, assim, e homenagear aqui uma pessoa, né, que além de ser fundamental também na minha história aqui no estado do Ceará, no início, e jogamos bastante juntos, né? O professor Neides, né? O professor Neides está passando um momento muito difícil, né? Foi acometido de Covid e até agora não se recuperou. Caramba. E eu tenho ele como um paizão, né? Que me ajudou demais aqui. Tanto é que depois que eu conheci Cássia, a gente convidou ele para ser padrinho de casamento, ele foi do nosso, né? Então eu quero fazer uma homenagem aqui ao Neides, um grandíssimo profissional, o Adson conhece, demais, cara demais. Que revolucionou, né, a preparação física aqui no estado do Ceará. Então eu quero aproveitar e homenagear e agradecer também aqui ao professor Neides, que fazia a gente acordar às 6 horas da manhã, correr nas dunas, correr na beira-mar. Mas no momento certo a gente estava sempre sorrindo. Ele sempre falava assim, para terminar, falar um pouquinho do Neides: vamos chorar agora para a gente sorrir mais na frente. E é verdade. Tá? Legal, cara. Legal. Feita a homenagem, né? Legal. Feita a homenagem. E bom porque o podcast Maestro da Bola é abençoado, né? Então, um momento oportuno mesmo para ficar essa vibração positiva e oração para que ele restabeleça a saúde dele. Perfeito. Né? Totalmente. Foram 9 irmãos. 9 irmãos. Homens e mulheres, né? 5 homens, 5 mulheres. Olha aí. Eu tinha que jogar futsal. E todas as minhas irmãs, tiveram pedigree também do papai, né? Todas jogaram futsal, jogaram futebol, legal, jogaram cara. voleibol. Foram do esporte. Legal, cara. Todos, Era isso que eu ia todos perguntar. lá de casa, todos. Todos também. Coisa boa, né, cara? Família De- esporte. de alguma forma- O persistente fui eu. O teimoso, vamos dizer assim, né? E engraçado, assim, o que aconteceu com o papai, né? Essa questão de decidir. Com meu irmão mais velho, a mesma coisa. Ele passou no teste no Náutico, na época, em 77, e passou no Banco Nordeste, na época. Caramba, Aí teve olha aí. Aí teve meu outro irmão que veio na sequência, mais velho que eu, que teve a mesma coisa. Passou no teste, mas aí foi pro trabalho. Essa família. E aí eu passei no teste, eu disse, não, eu vou aqui mesmo. E graças a Deus deu certo. Deu Mas certo. os concurseiros estão dizendo, graças a Deus, que ele não fez, porque senão tinha pego também, né? Porque a família toda pega, né? Exatamente. Ainda bem que o Manuel não fez o concurso. Porque a gente era cobrado demais, né? Tinha que estudar, né, cara? E a gente estudava onde? Eu estudava na escola que meu pai era diretor da escola. Não tinha como esconder, A não, né? cobrança era cruel. Era cruel. Era cruel mesmo, cara. Não era fácil, não. Viu? Ser filho do diretor da escola não era fácil, não. E em 96 foi melhor jogador do mundo, mas também se aventurou no campo, né, cara? E fez gols ainda lá e tal. Foi Grêmio, não foi? Foi no Grêmio. Isso aí é uma passagem bacana, né? Bacana porque o futsal estava passando uma transição, né? Assim, a título de informação, mais uma vez, acho que todo mundo sabe, o futsal em 89, né, se tornou oficialmente da FIFA. Tanto é que em 1989, mudou a nomenclatura, né? Que antes era futebol de salão. E a partir, né, que a FIFA começou a organizar o futsal a nível mundial, criou esse nome, futsal, que foi muito bacana. E aí, chegou ali, final de 95, eu estava jogando na Enxuta, do Rio Grande do Sul. E aí, já estava tendo um planejamento de ranqueamento. Não sei se vocês lembram disso, que começaram a fazer um ranqueamento do voleibol, né? Que o voleibol foi campeão olímpico. Então, Maurício, Tandy, Giovanna, essa galera toda, não podia jogar no mesmo time. Tinha que, né? Equilibrar. E aí modelaram isso e quiseram fazer no futsal. E naquela época, né? Os atletas no auge, né? Não era... era eu, era o Fininho, era o Choco. Todo mundo no mesmo time. E aí a gente praticamente jogava no mesmo time. Então, na Enxuta,
Da base da seleção brasileira, dos 12, vamos dizer assim, tinha 7. Então, Mas, rapaz... tinha 7. Então, quando o planejamento 95 começaram a fazer, claro, nós atletas os últimos a saberem, e aí começaram a mexer no salário, né, das propostas, né? Então, para me ficar na enxuta, tinha que sair o quê? Tinha que ficar, era 3 no máximo jogadores da seleção brasileira por clube. E tinha 7. Caramba. E eu estava dentro dos planos, né? Dos 3. Eu não sei quem ia ficar. Não sei se era o Choco. Bem, enfim. E só que a proposta foi muito baixa para mim, né? Do que eles aproveitaram e cortaram na cortaram na Reduziram, carne, né? E aí o pessoal da Espanha começou a querer me levar, né? Eu tinha proposta todo ano. Foi quando... A verdade é essa que eu estou te falando aqui. Eu de férias... Vim de férias, acabou a temporada pra gente. E eu vim com esse impasse, né? Na época, a minha esposa, a Cássia, sempre foi minha empresária, era sempre ela. E ela começou a discutir a renovação, a gente aqui e o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Enfim, resumindo, tava tudo certo, decidido que não ia dar certo. E aí estava tudo certo para ir para Espanha. E eu ia para o time do Interview. Tá? Nesse meio termo apareceu, eu acho que você vai lembrar Barata, que foi um grande goleiro da seleção brasileira, gaúcho. Demais. Técnico, né? Bom demais técnico ele. Ele liga para mim a pedido do Luiz Vieira, que é o Cacalo, o presidente do Grêmio na época, né? Que até acabou falecendo recentemente. O Cacalo pediu para mim convencer se eu não queria jogar futebol de campo no Grêmio. E eu prontamente disse, só, Barato, eu quero agradecer, disse para ele que não dá para mim. Eu joguei campo na época na minha categoria de base, meu negócio é futsal. Não é minha praia. E foi dessa forma. E aí eu já estava onde? Já estava em Quixeramobim, porque Cássia é de Quixeramobim, eu fui passar uma semana lá. E resumindo mesmo, não sei como achar esse meu telefone, que naquela época não tinha celular. Tinha um telefone da tia da Cássia. Caramba, cara. Aí o cara liga pra lá querendo falar comigo. Quem atendeu foi a tia da minha esposa. Só é um tal de Luiz Felipe que quer falar contigo. Ligou, foi o Aí eu disse assim, Luiz Felipe, né? Aí eu disse assim pra ela, é da Rádio Gaúcha? É da Rádio não sei de quê? É da 0 Hora? Não sei. Não, ele não falou, quer falar contigo, tá aqui. E eu tava na calçada, na rua, conversando lá. Batendo papo. Aí eu falei, Cássia, como é que descobriu o telefone de Deus, aqui? né, cara? Aí eu liguei, aí quem era? Era o Filipão, cara. Luiz Felipe era o Filipão. Olha aí. Guri, vem jogar, eu já falei com o Cacalo, tô avalizando, não sei o quê, tal. Eu disse, meu Deus do céu. Meus filhos escolarem. Olha aí, cara. Aí eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê? Agora o homem tá lá no telefone. Aí eu disse, Cássia, vamos fazer o seguinte, eu não quero ir. Mas, diante do momento que está passando o futsal, vai lá, tá emperrando a nossa renovação, pede uma coisa aí, vamos pedir uma coisa lá em cima. E foi feito isso. E Cássia tá certo. E deu certo. não deu 2, 3 dias. Caramba, tá tudo certo. Eu me arrependi de ter pedido era mais. Então, a nossa ida foi dessa forma. Que legal, cara. Eu não queria ir e fui. Passei 4 meses. Fui muito bem recepcionado lá no Grêmio. Experiência, né, cara? Consegui fazer uns golzinhos. Joguei algumas partidas. Aí coincidi com o Jardel, Paulo Nunes, né? Pô, que história. E a minha adaptação estava no processo. E aí, quando chegou, eu joguei 3 meses no Grêmio. Ele já ia comprar meu passe, em definitivo, né? E aí veio o Internacional, a Ubra, né? A Ubra. Fazendo a mesma proposta que eu estava ganhando no Grêmio, para mim voltar pro futsal. Campo para ir pro futsal. Caramba, aí pegou pelo coração. Eu passei, pessoal, passei uma semana treinando horrível no Grêmio.
Mexeu com a cabeça. Mexeu. É louco. Mexeu. E aí, cara, eu confesso, né, que fiquei muito feliz. E aí, Cássio, e aí? Aí, acerta que eu vou voltar. Não, mas é que tu tá começando, não quero nem saber aqui. Futsal, né, cara? Meu negócio é futsal, no meu coração. Por isso que vocês falaram no início, é verdade. Eu tenho essa consciência, sempre tive. De quando eu jogava futsal, eu jogava com alegria mesmo, porque é a minha paixão. É a minha paixão. Não era só questão profissional, que é importante, né? Sim. Pro futuro, tal, essas coisas. E aí foi assim a minha experiência. Eu cheguei lá num belo dia, disse, ó, quero agradecer. Todo mundo tentou me convencer, o Cacalo, o próprio Filipão, a galera toda. O Paulo Nunes me lembra, cara, tu joga muito, calma, paciência. Disse, não, cara, meu negócio é futsal. Sensacional. Por quê? Porque nesse ano ia ter o Mundial de 96. Exatamente. No final de 96 ia ter o Mundial em Barcelona. Aí eu me certifiquei, se eu voltar... Cara, sempre pensando na frente, né? Aí o Tacão, que era o técnico, né? Eu falei com ele, professor, ó, se eu voltar, você vai me dar uma chance, não sei o quê. Aí Tacão, tu tá doido, cara? Se tu voltar, tu... Né? Agora, tu tem que correr atrás do tempo perdido, né? E deu tudo certo, cara. Plano de Deus. Porque eu voltei, né? Com essa certeza de que eu tinha que fazer meu trabalho, né? E a Liga Nacional iniciando, a primeira liga. Num clube de camisa internacional, clube grandíssimo. Voltei pro Internacional, fomos campeão de liga. Olha aí. Eu fui o artilheiro, fui o melhor jogador da liga. Já pensou, cara? E aí voltei para a seleção, aí fui campeão mundial e eu melhor jogador do mundo pela primeira vez. Escolhas, né, cara? Escolhas na vida da pessoa são assim, fundamentais. E eu acho que essa história dele é tipo aquela história assim, que você conhece uma pessoa, se relaciona com ela e tal, fica aquele tempão ali. Aí acontece alguns probleminhas, ele dá um tempinho, né? Sai um pouco de perto daquela pessoa, vai experimentar outras coisas, mas só para ele ter a certeza que aquela pessoa ali é que é a pessoa da vida dele. Perfeito. E aí ele foi um divisor de águas, porque eu tive a certeza, eu acredito nisso, né? Pela minha fé que eu tenho em Deus, eu tive a certeza, a convicção de que o propósito de Deus para a minha vida não era ser atleta de futebol, era de futsal mesmo, né? Legal. E isso aí foi importante. E, claro, a família, a minha esposa, disse, ó, tô contigo e vamos que vamos. Muito legal. E deu tudo certo, graças a Deus. Legal, show. Cara, e sobre... Ele falou um pouquinho aí, en passant, sobre a história dos salários, né? E eu me lembro bem, assim, que ainda é uma realidade muito grande no futsal essa questão do salário. Porque, por exemplo, a gente tem todo o preparo no futsal, como no futebol tem. A gente tem toda a história da dedicação, né? De você abnegar de muitas coisas para você se dedicar àquele esporte. E o futsal sempre foi marginalizado a esse ponto de não ser valorizado em questão salarial como o futebol. Então eu queria saber do Manuel exatamente isso, que ele viveu essa realidade. Apesar de ter sido um atleta que se destacou um pouco dos outros e teve, graças a Deus, uma condição salarial melhor, mas ele viveu também e enfrentou essa diferença. Por que, Manuel, que no futsal nunca teve esse reconhecimento? Porque eu acho que se tivesse o homem hoje, era um sheik árabe, né? Porque é o que ele jogou, né, cara? Não, eu tenho uma explicação muito simples para isso. Eu sempre vi o futsal como o primo pobre do futebol. Né? O futsal, assim, eu mesmo não tenho nenhum problema em falar isso. Como é que pode o futsal, com a pujança que tem, com a evolução que teve, não ser um esporte olímpico? Não tem explicação, exatamente, a não ser a questão de política. Ou verdade. Então não querendo, né, a FIFA não fazendo nenhuma força. Sim. Mesmo dizendo que faz força. Né? Que a gente teve o Mundial no ano passado, né? Onde o Fantini, lá, o presidente, não sei o que, cadê? Então, o futsal sempre foi levado nisso aí, como o primo pobre do futebol. E você acha não também... não sei se era por concorrência. Pois é, porque o melhor futsal do mundo é o brasileiro. Será que eles têm essa rixa também, que não querem abrir? Não, é porque, veja bem, eu vejo que a rivalidade... eu estou afastado, né, da competição, mas vendo de fora, assim, o que eu vejo...
é que aquela rivalidade que existe, né? Sim. Entre Brasil, Espanha, Portugal, Rússia, Argentina, agora que a Argentina, né, chegou no topo também, né, de disputar sempre o Mundial, essa rivalidade não fica só em quadra. Eu vejo que, assim, eu assim, De fora, eu né? estou sendo muito, né, transparente e muito responsável. É a né? tua opinião, né? É a minha opinião, exatamente. Eu vejo, eu percebo, muito distante, que não tem essa união mesmo para... vamos lá, se unir para brigar. Né? Aqui acolá, se você vê, a Confederação Brasileira de Futsal faz uma campanha para se tornar esporte olímpico. A federação não sei o quê, a outra... Aí a outra... Essa campanha não é inserida a Federação Espanhola. Aí não tem força. Eu não vejo. Não sei se você já viu. É verdade isso aí. Porque não tem nenhum movimento todo mundo único. Junto. É verdade. A Federação Espanhola de braço dado com a Federação Brasileira, com a da Rússia, não, a UEFA do futsal, não tem isso. É muito isolado. É muito isolado. Então, eu, me discernindo isso, né? Tomara que eu esteja errado. Mas eu vejo que é Passa isso. Por aí. Ninguém vai lá. Porque vão lá em Zurique, onde tem o COI, né? Para cobrar. Assim, rapidamente. Vocês sabem a história do surf, né? Porque entrou. Não sei se vocês sabem. Não. A história do surf é um cara, um pai de um atleta de surf australiano. Esse pai, né, viu seu filho, a paixão, e o sonho do filho dele era o quê? Disputar umas Olimpíadas. Esse pai, né, ele tinha condição, todo ano ele ia bater na porta lá do COI. Olha aí. Esse cara foi lá, pode correr, porque eu vi isso recentemente, tem uns 2 anos. E o surf entrou. O surf, não, perdão. O skate, cara. O skate. O skate. Entrou dessa forma. Porque o pai ia lá, né? Falar do esporte, não sei o que e tal. Não sei se teve isso. Porque fica isso, né? Não tem motivo. Tem alguém que brigue, né? Por isso. Não tem motivo do futsal não estar na Olimpíada, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ter tantos países já tem. que a modalidade tem que ser praticada. Já tem. Feminino masculino. Tem. Já tem. UEFA tem. Mas não tem Libertadores? Tem. Não tem o campeonato mundial, só tem de masculino. E feminino? Tem. O Brasil é 8, 7 vezes campeão, sei lá quantas vezes são. Tem tudo. É verdade. Então, todos os critérios estão sendo preenchidos. Eu acho que vai nesse lado político aí mesmo. Por aí. Preenchido, infelizmente. Marden Coelho, ele fala, esse é craque. E foi na nossa festa aí há alguns anos, né? Festa do Maestros da Bola. Valeu, Marden, obrigado. Estamos conversando com Manuel Tobias, a turma da TV Câmara Fortaleza, da Fortaleza FM. Muito obrigado pela audiência. No YouTube, deixa nos comentários aí. Participe com a gente também no Spotify. Cara, rivalidades. Você viveu, você jogou e vestiu as principais camisas do futebol mundial. E rivalidades aí, tanto quanto atuava pela seleção, como por times também. Demais. Misericórdia. Cita aí algumas aí. Aqui eu já sei, né? Misericórdia foi ótimo, viu? Brasil e Espanha, né? Brasil e Espanha. Brasil e Argentina. Assim, a minha geração... Paraguai ainda era potência? Eu peguei um pouquinho, né? Eu, Fininho, que é da minha época, que a gente começou todo mundo junto ali, né? Na seleção. Mas não durou muito tempo, não, né? Porque o Paraguai parou no tempo. O Paraguai era um pouco mais atrás, era... da seleção brasileira, era o nosso rival, né? Mas aí o Paraguai parou e a Argentina começou o crescimento. Aí depois foi com os argentinos. Mas assim, eu posso dizer o título bacana que eu tenho. Nunca falei isso, vai ser a primeira vez. Eu nunca perdi uma para a Argentina, nunca, como atleta. Nunca. Olha aí, cara, viu? eu nunca atleta, perdi. Né, esse é um título bom para um atleta brasileiro. Nunca. Tem estrela, tem estrela. Eu joguei 14 anos na seleção brasileira, foram os 14 anos, eu nunca perdi uma partida oficial, amistoso, nada para a Argentina.
Eu jogando, eu atuando, né? E para mim é um orgulho, para mim é uma honra, né? Então, a rivalidade com a Argentina e, claro, a Espanha, né? A Espanha era o nosso... E eu acho que ainda é, né? Na nossa época era... Portugal cresceu um pouco, né? E aí depois, foi até engraçado, que, como eu falei, desde que eu comecei a me destacar, em 1991, todo ano vinha uma proposta. Quer dizer, eu renovava com o Banfort. A proposta era igual da Espanha, do Interview. O Interview, eles passaram, acho que até 2003, que foi o ano que eles existiram. Até 2002, todos, de 91 a 2000, todo ano tinha uma proposta. Caramba. Aí eu falei para ele, o seu Manuel Saurim, né? Que era o staff deles, né? O gerente de futsal na época. Tu dá a mesma proposta, macho. Era igual. O que eu renovava no clube para mim ficar aqui no Brasil, eles disseram, eu te dou isso. Eu disse, não, cara, eu vou pelo dobro só. Por quê? Aí disse, não, mano, é muito, então eu sempre fiquei. Aí isso até 2002, né? Então, e por que eu tô falando isso? Porque em 2003, né? Eu já estava com 32 anos para 33, e aí teve uma queda de novo aqui né? Uma queda financeira no futsal. E aí a proposta, eu fui para o Polaris Ouro de Cartagena, né? Quando eu fui um dos atletas mais bem pagos na época do futsal. E aí eu abracei esse Polaris lá, sofri, porque não tinha muito craques, era uma equipe mediana, né? Nunca tinha jogado um playoff, nunca tinha jogado final de liga, final da Copa Espanha que tem, né? E aí eu fui... Foi com peso danado. Eu fui num peso e, graças a Deus, a gente conseguiu colocar o time, pelo menos, disputar isso aí. Mas, assim, foi engraçado porque a rivalidade que existia entre nós e os atletas da Espanha, né? Começou a rivalidade ficar só na quadra. Porque antes era fora também. A gente não conversava com os caras, eles também não, entendeu? Só não eram amigos. Não. E aí foi bacana porque foi nessa época aí, bem nessa época que eu fui para o futsal espanhol, né? Em 2003, que começou a ter essa empatia, vamos dizer assim. Mas não foi fácil, Alisson, porque eu disse, meu Deus, eu vou agora para a Espanha. Brasileiro chegando lá. Eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou para esse time. Eu conheci o time, não tinha muitos espanhóis da seleção do meu time. Esses caras vão se aproveitar e vão meter vão tirar a casquinha de 14, sei lá, de 10 anos, né? Que eu joguei mais 4 anos, né? Mas pelo contrário, cara, foi muito importante a minha ida. Por futsal também, eu acho que foi bacana demais. Nunca pensou em se naturalizar por lá? Eu sou nacional espanhol. Olha aí. Eu joguei 2 anos como estrangeiro, né? Depois de... Eu beijei, eu jurei. Foi o juramento. Eu fiz o juramento, cara. Tu tem noção? Olha aí. Da bandeira, fui lá. Olha aí. Mais história, né? Cantaram o hino da Espanha. Olha aí, viu? Nesse dia foi muito engraçado. Muito engraçado porque estava eu e Lenísio, né, na mesma equipe. E a nossa nacionalização saiu na mesma época. Aí o advogado do clube, o Jiménez, o nome dele, no caminho, né? Pra ir lá pra cerimônia. Já ia preparando o que você ia falar, né? Não, aí passou um textozinho pra gente e tal. Mas ele falando, Manuel, quem diria tu, hein? Quem diria? Olha só. Que história legal, né? Quem diria tu, hein? Agora juramento. Tu jogou contra a Espanha e ganhou quase tudo contra a Espanha. Agora tu vai jurar a bandeira da Espanha. Isso no carro, no trajeto. E eu olhando pro Lenísio rindo.
de Sé. Aí o Lenício, a gente pensa que já viu tudo, né? Outras coisas. E eu tenho essa foto. Que legal, cara. Eu e ele. Juramento. A bandeira aqui no meio, aqui, ele Já de um lado e eu pensou, do outro, cara. eu pegando a bandeira da seleção espanhola. Que resenha. Tal, e assinamos os papéis e aí hoje eu sou nacional espanhol, Legal. sou cidadão e com certeza, né? Legal. A minha família foi beneficiada. Hoje Ó. tenho amigos na Espanha. Pô, Já voltei sensacional. 2, 3 vezes lá, já revi o pessoal. Sensacional. E assim, hoje o time do Cartagena, né? Que não é mais Polaris, é outro nome, hoje é o campeão europeu. Olha aí. Né? Então, o mais importante foi a passagem que nós tivemos e deixamos um legado de profissionalismo, um legado que vale a pena você fazer as coisas corretas. Né? Então, olhando para o retrovisor para trás, eu só agradeço a Deus. Não sou um cara perfeito, né? Não acertei sempre, né? Mas eu posso dizer que de 100%, 90% eu consegui fazer a coisa certinha. Show. Ei, Tobias, a gente... Esqueci o que ele quer falar. Vai caminhando aí pro final. É tanta resenha, né? Que aí o tempo passa rápido, né? Esqueci. Ah, lembrei. O Neto Cavalcante, do Mantos Alencarinos, Neto. recentemente recriou as camisas de Banfoy Sumov. Ficou mais linda. Eu trouxe pra cá. Legal. Trouxe lá no resenha, vesti Eu e tal. queria um, Lindo, ó. cara. Lindo. Olha aí, cara. Eu quero uma, Neto. Aí, viu, Neto? Me dá uma, eu até compro, cara, porque Eu eu pensei tô em trazer, refazendo porque não deu os foi meus tempo quadros, né? E eu tenho uma camisa antiga do Banfoy de 91. E os quadros, ela começou a ficar, né? Tipo amarela. assim, Amarelada. amarelada. Aí Eu pra preciso, refazer. Neto. Olha aí, Neto Cavalcante, do Mantos Alencarinos. Cara, aí eu vesti as duas, eu joguei Sumov, né? Mas a heresia que eu sempre falo é, eu jogava Sumov. Mas sempre quis o Banfoy. tinha- A camisa do Sempre quis Banfoy era Banfoy. muito bonita, né? Aí eu vesti a do Banfoy. O pessoal Deu tira- uma, né? Deu uma... Como era esse jogo, bicho? Banfoy versus Sumov, Tu é Sumov doido. versus Banfoy, cara. Tu As acredita, duas assim, não gigantes. sei se vocês sabem, A eu não curiosidade. consegui ser campeão cearense. Pois é, tem esse detalhe Olha, aí, ó. cara. Que Ganhava atentado, tudo né? fora, mas quando chegava aqui contra o Sumov... Eu fui realizar o sonho, que era um sonho de ser campeão cearense. Olha aí. Em todos os estados que eu joguei, eu fui campeão. Caramba. Vamos lá, Rio Grande do Sul, campeão de liga, campeão gaúcho, tudo. São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, Atlético Mineiro, Malve. Eu consegui ser campeão do estado. Que coisa, hein, cara? E aqui eu bati 2 vezes na trave, contra o Sumov. Contra o Sumov. Eu vim, Alisson, realizar esse sonho depois que eu parei de jogar. Aí montamos o projeto Manuel Tobias junto com o Sesc aqui do estado do Ceará, né? E aí formamos as equipes, fomos até o Sub-20. E no Sub-20 a gente foi campeão, Olha aí, cara. né? O Sub-20 foi bicampeão cearense, o Sub-17 bicampeão cearense também. Eu fui realizar o sonho de ser campeão cearense. Já como consultor, né? Olha aí, cara. Como gestor do projeto, né? Que a gente jogava o Campeonato Cearense até o Sub-20. Lembro. E foi contra o Sumov. Me lembro, contra o Coronel Gomes, né? Que era o preparador físico, né? Do Sub-20 também, era o presidente na época. Ele já respondeu a tua pergunta. Qual é o sonho que não foi realizado? Pronto. Era isso. Eu não consegui. Eu tive uma oportunidade de realizar esse sonho. Paulo César Norões, quando eu parei de jogar, né, em 2007, que quando eu voltei da Espanha, joguei mais 2 meses na Ubra para finalizar. E quando eu voltei aqui, o Betinho, o falecido Betinho, que era o gestor do Fortaleza na época, foi lá em casa e fez uma proposta boa, para mim jogar, e eu não quis. Eu não quis. E ele falou isso, ó, eu tava vendo teu currículo, tu não foi campeão cearense como atleta. Olha aí, cara. Vem pro Fortaleza. Pô, e eu não fui, acabei não dando... Não, eu tava... Tinha encerrado mesmo. Tinha encerrado mesmo, já tava mentalizado. Não me arrependo. E aí, isso foi em 2007. O Fortaleza não foi campeão em 2007. Eles reformularam o time e foram campeão em 2008, que foi o Flávio Barbosa, os irmãos Gêmeos, né? Olha aí. Que eu podia estar lá, nesse... claro, permanecer no projeto. E aí, Paulo César Norões, eu estava já na transmissão da final
né, na Vezes Mares. Comentando o jogo, você Manuel tá... Tobias estava também, estava. Eu acho que você lembra disso. Aí acabou o jogo no Paulo Salazar, Fortaleza foi campeão. Aí o Paulo César, tá vendo, Manuel? Tu podia estar aí, ó. Eu disse, pois é, mas a gente não tem uma bola de cristal para... Mas, assim, eu não tenho frustração. Claro que ficou essa lacuna aberta aí como atleta, né? Mas era difícil jogar com o Sumov, viu? Complicado, né? Principalmente quando o jogo era no Oeste de Borba, cara. Aí... Mas foram jogos... Ó, tô todo arrepiado aqui de lembrar. Poxa, o Sumov sempre tinha grandes jogadores, né? E aí o... Seleção, né? Seleção. Era Sumov praticamente. O Sumov é história, cara. É história. Eu fico muito triste... Assim, eu tive um período também com a seleção brasileira, eu fui assistente técnico do Ney Pereira, passei num ciclo, passei 2 anos, alguma coisa assim. E quando eu tava ali, cara, a gente vinha treinar aqui, no centro de treinamento aqui, né? O pessoal não sabia quem era o Sumov. Os atletas. Impressionante, né, cara? E eu sabe o que eu fazia? Eu catequizava os caras. Só vem cá, senta aqui na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Nas refeições. Cara, o Sumov assim. Levou jogadores assim. Aí disse, cara, e assim que eles não sabiam. Né, Quer dizer, uma coisa que eu acho que a Confederação Brasileira de Futsal deveria ter esse olhar, né? Ter, memória, sei lá, uma memória, um museu do futsal, alguma coisa assim. Certeza, cara. Porque, poxa, grandes atletas deixaram o suor, né, dos seus talentos, né? Pô, Leonel, dirigentes Beto, também. Dirigentes. Muita gente. Que foram importantíssimos, não só aqui do Ceará, mas do Brasil, né, gente? Então, o Sumov é realmente... Rapaz, a galera vestia a camisa do Sumov na arquibancada. Exatamente. E eu não tive, eu vou dizer aqui, eu não tive o privilégio de jogar no Sumov. Eu quase jogo no Sumov em 93. O presidente na época era o Dr. Rios. Né? Manuel Rios. Ele fez uma proposta tal, e aí disse, melhora um pouquinho que eu volto, não sei o que, aí não deu certo. Eu disse, não dá certo, é melhor tu ficar por aí. Eu queria ter a oportunidade de jogar no Sumov, mas não deu. Não deu certo. Sempre fui o rival. Cara, a gente está finalizando nosso tempo na TV, mas eu queria convidar o Manuel Tobias a gente ficar mais alguns minutinhos com a turma do Spotify e também do YouTube. É coisa rápida pra gente finalizar e prestigiar o pessoal também. Acréscimos com Manuel Tobias, cara que tem uma história absurda, gigantesca no futsal, passou ali, desfilou também no futebol de campo. E ele, Alisson Oliveira, parceiraço. Junto. Fala aí pra gente, seleção brasileira, só alguns minutos, né? Deixa eu só falar com o pessoal daqui, peraí. Machado Motos tem a melhor opção para você garantir a sua moto, sua condução, tá? Tem novas e seminovas, a melhor oportunidade, as melhores condições para você também. Um abraço, Machado Motos, Major Machado, da Machado Motos, tá? Safes, meu parceiro Marco Gaúcho, muito obrigado por todo o apoio que você tem dispensado sobre o Maestros da Bola desde 2016, tá? Começamos o projeto em 2016 e de lá para cá a gente cresce a cada degrau e, claro, o Marco Gaúcho sempre nos dando todo o apoio. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito, autoescolagenesis.com.br, qualquer categoria, carro, moto, Scania, carreta, ônibus, tudo você consegue na Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Tá? A gente sempre indica porque são 11 espalhados no nosso estado, em várias cidades, Gruaíras, Maracanaú, Pajuçara, Camucim, Fortaleza, em vários lugares você encontra Autoescola Gênesis. Um abraço para toda a rapaziada. E assim, é uma rede de autoescola genuinamente cearense, tá? Autoescola Diamante, Autoescola Shalom, Autoescola Gênesis e tantas outras. Além disso, eu quero falar sobre essa turma aqui. Conhece, Alisson? Rapaz, aí é qualidade, nível Manuel Tobias. Qualidade, nível Manuel Tobias. Já são 3 lojas, com Esperança, Centro Fashion e agora no Cocó eles inauguraram. Estão fabricando Maracanã, Tirol, Maranguape, que conseguiu acesso, né? Olha aí. Maranguape, Atlético Cearense e novidade, hein? Oi. Ferroviário. Uau. A Ferroviário fechou com os homens também. Olha aí. Então, a partir da Série D já estarão, acho que na Copa do Nordeste já.
E aqui é o mimo para o nosso convidado. Obrigado. Valeu, Manuel Tobias. Obrigado. IF, rapaz. Manuel Tobias fazer a academia dele. Aí é top demais, cara. Aí é top. Qualidade. Show. Essa aqui, né? Essa aqui é boa demais. Essa Bacana. daí você tá dormindo com ela, pelo jeito, você nem tira, mas... Eu vou estrear hoje à tarde. Olha aí, tá de vendo? noite, né? Aí. Sensacional. Tobias, pra gente finalizar, alguns poucos minutos aqui, eu vou falar também com o pessoal que está com a gente aqui nas redes sociais. Mas você falou aí no finalzinho que teve uma passagem como auxiliar pela seleção brasileira. Técnico não chegou a ser. Eu fui técnico da seleção brasileira feminina. Né? Porque, como é que foi a experiência aí? Fala pra gente. No início de 2013, né? Quem assumiu a parte da diretoria, do diretor, né? Da seleção brasileira foi o Écio Nogueira, meu presidente lá atrás da Votorantim, né? Que também eu sou um cara muito grato a ele, porque o Alisson sabe disso, dessa história, que só ia para a seleção brasileira, né? Os mais atletas daqui do Ceará. E assim quebrando essa castanha, vamos dizer assim, como o cearense fala, que foi eu e o Edinho os primeiros atletas de Pernambuco a serem convocados para a seleção brasileira. E isso se deu em 1990. Claro que Deus, né? Propósito de Deus, o nosso talento, o nosso esforço, o nosso trabalho, mas a gente sabe que sempre tem que ter alguém que banque a história. Verdade. Banca a história. E quem bancou essa história, assim, foi o Écio Nogueira, né? Que era o presidente da Votorantim, onde a gente atuava em 1990, né? Então, depois eu não imaginava, tanto é que quando eu estava parando de jogar, muitos falaram, cara, tu vai ser um bom técnico, vai por aí. Eu não queria porque era um planejamento nosso já familiar, e a gente via que realmente, porque para ser técnico, não falo nem da pressão, né? É um atleta que só que não faz gol, não entra em campo, não entra em quadra. Mas tem que estar todo dia ali, de manhã e de tarde, tem que viajar, tem que concentrar. Então, tu imagina. A minha história foi muito cedo, né? Eu com 16, 17 anos estava jogando na Votorantim já profissional, né? Então, eu comecei cedo. Então, a família também, né? E aí, só a família... Cássia, não vou sair mais daqui e tal. E ela, com razão, porque realmente ela se abdicou muito, né? E pela minha carreira, lógico, né? Lógico. Então, em 2013, eu tive essa surpresa desse convite. A priori era negativa na hora, né? Mas aí veio um pedido do Écio Nogueira para que eu pudesse ser auxiliar do Ney Pereira, que foi meu técnico na Votorantim, que com 16, 17 para 18 anos, ele me levou para ser o titular do profissional. E aí Tava na hora de você retribuir o cara também. E aí eu fui mais por isso. Eu tô falando aqui de coração. Né? Não foi nada por prestígio, por nada. Foi por isso mesmo. Gratidão mesmo. Gratidão. E aí chegou ali na seleção, o Ney Pereira chegou e disse, só que eu não vou ser técnico da seleção feminina. Eu não quero ser técnico na seleção feminina. E aí os motivos dele, eu entendi, sobrou para quem? Para mim. E aí eu tive o privilégio, né, gente? O Brasil hoje parece que é 7 vezes, né? Sim, 7. 7 títulos. De 8 foi 7. 7, né? Feminino. De 8, né? Perdão, de 9 foi 9. 8. 9 foi 8. 9 foi 8. 9 foi 8. Então, primeiro, segundo e terceiro foi o Wander Iacovino. Sim. Que era o técnico da seleção. Sim, exatamente. O Wander Iacovino saiu, né? O ciclo dele com pipoca e tal. Perfeito. E aí entrou Wilson Saboia. aí entrou esse ciclo. O seu. O meu. Sim. E aí eu era só para auxiliar do Ney Pereira. E aí acabei, dentro desse processo, tu vai ter que assumir a seleção brasileira feminina. Eu disse, meu Deus do céu. Nada contra, presta atenção, porque é diferente. Você já explicou. E aí eu assumi. Mas, cara, foi bom demais porque o tetracampeonato, que foi lá na Espanha, eu peguei o mais difícil, cara. Caramba. Não estou dizendo que o Wilson Saboia é competentíssimo, meu amigo, sou fã. Mas o Mundial que a Espanha fez foi o 4º lá na Espanha. Lá dentro. E eu estava como técnico da seleção.
Caramba. E nós fomos campeões invicto. Caramba, que né? legal. Nós fomos campeões, não perdemos nenhum jogo, jogamos muito bem a final contra a Espanha. E aí eu tive a felicidade de coincidir com quem? Vanessa, que já era consagrada, mas a Amandinha surgindo. Perfeito. E eu já conheci a Amandinha dos campeonatos cearenses aqui, Sim. porque o masculino joga junto com o feminino, né? No Oeste de Borba. E eu vi a Amandinha jogando não na Unifor, era num time que era rival da Unifor. Eu não me lembro o nome do time, era do bairro dela lá. Cara, e eu ficava maravilhado de ver a Amandinha jogar. Joga demais, né? Cara, como é que ela consegue fazer isso? E aí depois de... Nem imaginei, né? Depois de 2, 3 anos, a gente estava... Eu, técnico da Amandinha. Ah, pensou. E fui assim... Eu coloquei a Amandinha para jogar. Que antes jogava só a Vanessa, né? E ela entrava depois. Eu disse, por que vocês não jogam juntos? Quem falou que vocês não podem jogar junto? Legal. E aí, dentro da minha... modesta visão, vamos dizer assim, eu visualizei que a Amandinha podia ter jogado com a Vanessa e, poxa, foi um absurdo. Deu muito Tu é certo. louco, sobrou. Foi um absurdo. Foi um Sobrou. absurdo. Era ela numa ala, a Vanessa na outra. E eu me lembro que a Lu, que era pivô, né? Eu também trouxe ela para jogar na ala, né? Então eu jogava sem pivô. Então era Silene, fixo, e Amandinha, Vanessa e Toda a vida Lucinéia. mexendo lá, E trocando. toda vez mexendo. Enlouqueceu o Cara, marcador. e a gente... Foi uma das melhores campanhas que a seleção feminina adulta conseguiu fazer. Claro que não foi por causa de mim, mas assim... mas foi uma experiência muito bacana para mim, né? Nossa. Humanamente falando, né? O universo feminino é totalmente diferente, né? E para mim foi muito bacana. E foi esse momento que eu passei na seleção brasileira. É muito Manda um abraço aqui história. para Matheus Vasconcelos, pastor Matheus Vasconcelos, o Davi Júnior, Kleber Carvalho, Rian Marley, essa rapaziada que está nos acompanhando. Para finalizar, a gente já tem Tiago Pamplona. Para a gente finalizar, 3 Fs aqui. Não, tem alguma pergunta a fazer? Não. Que eu quero finalizar com um mini bate-pronto aqui. Eu queria só rapidamente que ele falasse, porque também é uma coisa mais opinião pessoal. Eu me lembro que teve uma época que o futsal cearense ele ainda tinha a hegemonia e aí foi lá pro lado do sul, né? Foi para lá. E nós Sim. aqui perdemos a nossa Sim. hegemonia. O que aconteceu naquela época ali, O que Manel? aconteceu foi com a criação da Liga Nacional, né, Alisson? Em 1996. Porque até 1995 existia ainda o Banfor, o Sumov também investia ali, porque antes era mais Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro de Seleções, lembra disso? E aí com a instituição, com A criação da Liga criação da Liga Nacional, que foi a primeira em 1996, e aí Os investimentos foram tudo para lá. Tanto é que só agora que a Confederação Brasileira de Futsal, né, criou o Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza brilhantemente e merecidamente foi campeão. Mas é um paliativo, né? A liga hoje já é autossustentada, né? Quer dizer, já não tem tem a chancela da confederação, mas é regida pelos clubes, né? E com isso, com certeza, o futsal, não só o futsal cearense, né? Mas o futsal do Norte-Nordeste e do Norte também do país morreu, né? A nível de oportunidade, né? E assim, eu trafeguei muito tempo, né, nas categorias de base aqui, com um projeto meu com o Sesc. E muitos atletas saíram do meu projeto para ir para o sul. O caso do Gabriel Gugel, o Pacato, o Dudu, que tá jogando hoje agora no futsal do Fortaleza, voltou agora, e vários outros, né? Mas não ficou legal, né? Não ficou legal. Eu vejo que, infelizmente, até hoje, né? Eu já parei de jogar, gente, já tem 17 anos. Né? E até agora, até esse momento, não tem um time de liga, né? Não tem não estou dizendo que tem que ser o Sumov, né? Não estou dizendo que, né? Não tem. Tem alguém, né? Não tem um time representativo, né? Numa liga nacional, né? Eu acho muito
monopolizou, vamos dizer assim, né? Então, um atleta, para você ser visto, o atleta tem que sair daqui, né? Tem que ir para um sul, uma equipe, né? Ou para fora do país. Ou para fora do país. Por isso que a gente vê esse êxodo muito grande. Quem é esse? Tem gente que joga na seleção brasileira que o público não conhece. Sim. Porque saiu... O Ferrão era veio ser conhecido agora, de uns 10 anos para cá. Mas Ferrão saiu com 17, 18 anos, foi pro futsal, Cazaquistão. Ninguém sabia que era um Ferrão. Verdade. E como esses outros que jogam hoje na seleção atual. Cara, nosso tempo estourou. Então, rapidinho, Vamos lá. bate pronto. Um mini bate pronto. Você falou muito aí sobre fé. Ok. De onde veio essa fé? Poucas palavras. A minha fé veio dentro da minha casa, né? Meus pais evangélicos, não porque são evangélicos, né? Porque creem em Deus e a fé é o fundamento, né? Da nossa vida cristã. Beleza. Cássia, filhos, netos, pai, mãe, 9 irmãos. O que é que família representa para Manuel Tobias? Família representa tudo. Princípios, valores, né? Sou muito grato, né, aos meus pais. Me deram o mais importante, né? Que foi o amor, que foi a fé, primeiramente, que existe um Deus que nos ama, um Deus que mandou o seu Filho unigênito para morrer, não só por mim, mas pela humanidade. E que se a humanidade se ligasse nisso, vivíamos já um céu na terra aqui. E, poxa, eu agradeço a Deus pela minha esposa, que além de ser esposa, a mulher que eu amo, a mulher que Deus escolheu para minha vida, foi minha parceira e é minha parceira, mãe do nosso filho. Então, família importantíssima. Sensacional. Músico, repórter, jornalista. Valeu, Tamo parceiro. junto, meu querido. Mais uma vez, parabenizar pelo podcast também. É sempre um prazer muito grande estar aqui relembrando essas histórias, né, desses caras assim, impressionantes. Assim. A gente fica só babando, né, vendo essas histórias. E tamo junto sempre. Valeu, Tobias. Obrigado, campeão. Valeu, meu irmão. Eu agradeço aí, que Deus continue abençoando o programa de vocês. Parabéns. Amém. Se inscreve no canal, deixe seu like, hype esse vídeo. Se tiver no Spotify, maratona aí todos os episódios, tá? Um abraço forte, eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.